Está perguntando o seguinte, transformações lineares. Eu estava vendo que são duas regras. T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Essa é a primeira regra. E a segunda regra é que T de alfa U é igual a alfa T de U. Então, você quer saber se essas são as duas regras que caracterizam uma transformação ser linear ou não? Se é só isso ou tem algo mais? Basta isso. Basta isso. Que é a propriedade, esse T de alfa U igual a alfa T de U, a gente chama de homogeneidade. Então, se ela verifica a homogeneidade, é a primeira propriedade, tá certo? Para a gente identificar uma transformação linear. E a segunda é a aditividade. Tá bom? Se a gente verificar essas duas propriedades, a gente pode afirmar que a transformação ela é linear. Sim. Agora, também tirar uma dúvida, professor. Estava vendo assim, que tem uma certa, assim, no início, não que isso seja, porque eles são vetores, mas uma relação entre funções e transformação linear. Se há uma relação entre funções e transformações lineares, ou transformação de uma forma mais geral? Vê, tanto as funções como as transformações, elas são definidas da mesma forma. Não sei se você lembra. A gente tem, em ambos os casos, um conjunto que a gente chama de domínio, um outro conjunto que a gente chama de contradomínio e uma regra de associação entre eles, do domínio para o contradomínio, tá certo? E que, adicionalmente a essas três, esse mapeamento de um elemento do domínio, ele é levado a um único mapeamento no contradomínio, né? A transformada de U não pode ser dois valores ou dois elementos distintos, tá bom? Se for assim, a gente, por exemplo, f de 1 não pode ser hora 1 e hora menos 1, beleza? Tem que ser um único, a gente não pode ver o que a gente chama de... Ixi, fugiu na memória agora. Jesus, como é o nome? Dubiedade, não pode ser dúbio, tem que ser uma única coisa, ou é um ou é outro, não pode ter dois valores. E então, tanto a transformação quanto a função, ela é construída da mesma forma. Então, a gente pode dizer que sim, elas se tratam da mesma ferramenta, né, do mesmo objeto. Agora, em geral, essas transformações, elas estão sendo utilizadas para alguns objetos que não são comumente usados na teoria das funções, né? Você observa que a gente está utilizando transformação para conjunto, para vetor, para matriz, para polinômio, né? Coisas que funções, como a gente viu desde lá do ensino básico, eles não são utilizados muito, né? Você não vê muito função de vetor, função de matriz, né? Você até vê função relacionada com polinômio, mas mais diretamente com matriz e com vetor, não. Mas, basicamente, se tratam da mesma ferramenta. Beleza? Acho que sim. Deixa eu ver se teve mais Professor, bom dia. Bom dia, Wagner. Queria ter uma dúvida, porque eu já entrei, a aula já estava começando, já estava falando sobre provas. As instruções da prova, vocês vão postar lá no AVA, como deve ser feito, tudo? Isso. Deixa eu falar logo para registrar aqui, porque aí fica bom para o pessoal ver depois. Então, a prova, ela vai ocorrer no dia 13, tá certo? De hoje a 8, né? Como é que eu digo? Ela provavelmente vai ter entre 3 e 4 questões, cada um relacionado a um dos tópicos, né? Que vocês viram. Ela provavelmente vai durar entre 3 e 6 horas, né? Para que tenham tempo de realizar, de fazer os exercícios, as questões, e tenham também tempo para enviar,
tá bom? E ela não vai ser gravada ou visualizada via Google Meet, tá bom? A gente não vai estar fiscalizando vocês no Google Meet. A prova vai ser adequada para que vocês possam fazer até filando. Entenderam? Professor, Diga aí, Jonathan. como vai funcionar o envio da prova? Por onde a gente vai enviar? Isso, então a gente vai abrir todos os canais. A ideia é que a gente tenha a maior redundância possível, tá certo? Então, a gente vai habilitar pelo Google Meet, pelo Classroom e por e-mail. Aí eu só vou fechar hoje com os outros professores, como é que a gente coloca o negócio direitinho, mas no dia da avaliação, a gente vai colocar no AVA também, mas no dia da avaliação, quando vocês pegarem a prova, vocês vão ver lá todas as orientações de como resolver e de como enviar, tá bom? E a gente vai deixar esse tempo elástico para que vocês não tenham maior problemas aí relacionados com conectividade e tal. E isso, a prova não vai ser um cão, mas vai ser difícil. Não vai ser trivial, não. Não vai ser uma prova igual àquelas que vocês fazem durante o período normal, né, que a gente está lá olhando, fiscalizando vocês. Vai ser uma prova que a gente já imagina que vocês podem consultar, né? Provavelmente isso vai acontecer, então vai ser uma prova adequada para isso. Tá bom? Obrigado, professor. De nada. Ok, professor, obrigado. De nada, Wagner. Pronto. Vamos lá para o que interessa agora? Vamos começar. Ah, sim. E só para registrar também, né? Amanhã a gente vai ter a aula de revisão com os 3 professores, comigo, com o Maciel e com o Emerson, tá bom? Cada um vai estar em uma sala diferente, beleza? Vocês deem uma olhadinha lá no... Deixa eu mostrar aqui no AVA. Deixa eu mostrar aqui, cadê o AVA? Pronto, ó. Vocês estão vendo aqui? O AVA tá pegando? Aqui tá, ó, tô logado nele. Oxi, tentei agora. Se tá pegando bem é uma outra história, tá? Se tá pegando bem é outra história, mas tá pegando. Vamos, ponto. Então, ó, aqui nessa sala vai estar o professor Cláudio Maciel, e ele vai ficar tirando dúvidas sobre o conteúdo que ele ministrou. Nessa outra sala aqui vai estar o professor Emerson, amanhã, nesse horáriozinho normal, tirando dúvidas sobre o assunto que ele ministrou, e eu, nessa mesma sala aqui, que é a mesma de hoje, falando sobre o assunto de transformações, tá bom? Assim, professor, uma pergunta minha. Vocês poderiam, assim, gravar alguns vídeos e postar no AVA sobre exercício e transformação linear? Alguns, assim, o pessoal possa ter muita dúvida. Porque eu não verifiquei hoje ou ontem a questão do site, que eu estava ocupado com outras coisas. Mas antes eu tinha visto que tinha as aulas, mas eu não cheguei a ver onde tinha resolução. Você está vendo aí a tela? Sim, eu estou vendo. Pronto, ó, introduções e transformações lineares, material escrito, lista de exercícios, aí você vai dar uma olhadinha nesse depois, e vídeos sobre exercícios do material já escrito. Se Jesus ajudar, a gente vai conseguir entrar aqui. Vamos lá. Professor, enfim, outra dúvida. A prova vai começar a partir do horário da aula, a partir do horário da aula. Ok. Vamos lá, filho. O Rafa tá ótimo, viu? Olha aí, que alegria. Enfim. A gente termina a aula e não... Pronto, olha aí. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Dá 20. Então, tem 20 videoaulas aí, 20 exercícios, né, resolvidos, comentados sobre os assuntos de transformadas, tudo que está sendo tratado
no material escrito. Então, todos os exercícios do material escrito estão sendo resolvidos e comentados nesse campo sobre o assunto. Tá bom? Deixa eu perguntar para vocês, como o AVA está difícil, vocês acham melhor que a gente deixe aberto lá o canal do YouTube? Porque assim, eu estou restringindo o canal do YouTube para que a gente veja apenas via AVA, mas melhor deixar aberto, como o AVA está estável, né? Beleza, então eu vou abrir o canal lá e vocês dão uma olhadinha, beleza? Então tá. Podemos pro assunto agora? Como assim deixar aberto? Vai ser tipo... É porque tá fechado, os vídeos lá estão como não listados, então só quem tem o link é que enxerga, tá ligado? Ah, tá. É o de Emerson, é? Não, é o meu. É o seu? Pode passar o Agora, link? eu acho que se vocês acharem melhor eu colocar no DM, eu só posso dar uma conversada com ele, para não ficar... Tanto faz. Você pode Beleza. passar o link aqui? Passo. Se eu souber como é que faz para passar o link, daqui pro final da aula eu boto aí. Beleza. Enfim. Telegram, se tu é doida, oxi, que Telegram. Sai daí, jacaré. Vamos embora, deixa eu conversar besteira. Como é? Janela inteira. Cadê? Vamos lá. Então, gente, a gente falou, né, na última quarta-feira sobre o que é uma transformação, a introdução a transformações, né? A gente fez esse contexto aí. Vou fazer um resumo bem rápido, tá? Uma revisão bem rápida. A gente viu como é que se caracteriza uma transformação, né? Falamos há pouco, né, que tem um conceito bastante parecido com o de função, né, no qual há um conjunto, né, chamado domínio, outro conjunto chamado contradomínio e um mapeamento, né, entre esses dois conjuntos, e esse mapeamento faz com que cada elemento do domínio seja levado, né, seja mapeado a um único elemento do contradomínio. Da mesma forma que existem a gente pode classificar ou agrupar as funções relacionadas com o tipo de relações entre o domínio e o contradomínio, também podemos fazer com as transformações. E aí, relembramos os conceitos de injetividade, tá certo? Que está relacionado com, para dois elementos distintos do contradomínio, temos necessariamente que suas imagens, né, relacionadas ao contradomínio, têm que ser distintas também, tá certo? Vimos o conceito de sobrejetividade, em que todo o contradomínio, ele tem algum elemento associado no domínio, ou seja, que a cardinalidade, né, o número de elementos da imagem é o mesmo do número de elementos do contradomínio, tá certo? E, por fim, quando uma transformação, ela tem essas duas propriedades, quando ela é tanto injetiva como sobrejetiva, a gente diz que essa transformação, ela é bijetiva, tá bom? Vou passar aqui os exercícios rapidamente. A gente também viu, né, como é que podemos caracterizar uma transformação linear, tá certo? Basicamente, a gente diz que uma transformação, ela é linear quando a transformação da combinação linear dos seus elementos é a combinação linear das transformações, certo? E aí a gente enxerga, né, verifica duas propriedades, que é a propriedade da homogeneidade, que é essa primeira aqui, tá vendo? T de KU é igual a KT de U, e também verificamos a propriedade da aditividade, em que a transformada da soma é a soma da transformada, a transformação da soma é a soma das transformações. Então, basta verificar essas duas propriedades, essas duas condições, e aí a gente pode afirmar que a transformação ela é linear, tá bom? Deixa eu passar aqui. A gente viu também alguns teoremas, né, e um que é bem interessante, que mostra para a gente o seguinte, que se nós tivermos uma base,
no domínio, né, a transformação da base do domínio, né, vai ser uma base da imagem como é que eu falo? Da imagem da transformação, né, lá do contradomínio, ok? Então, no caso, a gente falou daqui, a gente verifica que eles são linearmente independentes e mostra que é uma base da imagem, tá bom? Vou passar aqui. Vimos também que, se uma transformação ela é linear, nós podemos associar a essa transformação uma matriz de transformação. Então, desde que as transformações lineares, né, no espaço M por N, ela tem M equações e N incógnitas, pode ser transformada num sistema linear de equações de M equações e N incógnitas, esse sistema ele pode ser representado por meio de um produto matricial, né, que é esse daqui, e por ter essa representação, a gente pode associar uma matriz, a gente está chamando aqui de M, tá certo? Uma matriz relacionada àquela transformação. Então, sempre que a gente tiver uma transformação linear, a gente pode encontrar uma matriz associada. E a gente viu também que essa matriz, ela é única, né? Dada uma transformação linear, existe uma única matriz de transformação que caracteriza ela, que está associada a ela. Não existem duas distintas. Tá joia? Muito bem. Vamos lá. A gente também falou sobre as operações com as transformações. Então, sendo a transformação linear, a gente começa a verificar as mesmas operações que nós temos com funções, como produto, e aí geralmente vai relacionado com polinômio, como adição, subtração, mas aí existe um tipo de operação entre funções, e no nosso contexto, uma operação entre transformações de singular importância, que é a composição, né? Da mesma forma que a gente viu lá em funções, né, a composição de duas transformações lineares, né, a composição de duas transformações lineares resulta em uma terceira combinação que também é linear. E que essa transformação resultante, ela sai do domínio da primeira para o contradomínio da segunda. E isso só é possível desde que o contradomínio da primeira e o domínio da segunda, eles correspondam ao mesmo conjunto, ao mesmo espaço vetorial. Tá bom? Muito bem. Alguma coisa desse tipo. E a gente caracterizou, definiu a transformação inversa. A gente vai dizer que uma transformação, ela admite inversa se existir uma transformação no qual a composição com a primeira resulte na identidade, na transformação em identidade, né? Ou que, lendo aqui, a transformação inversa da transformação de um elemento resulta no próprio elemento. Beleza? A gente também viu desses dois teoremas, né, da existência da transformação inversa. Então, uma transformação, ela admite inversa, né? A inversa, ela existe se e somente se ela for objetiva, né? Então, para a gente verificar se uma transformação, ela admite inversa, basta verificar se ela é injetiva e se ela é sobrejetiva simultaneamente. Então, verificando isso, a gente conclui que ela admite inversa, né? E também que a gente, como a gente pode associar uma matriz de transformação a uma transformação linear, né? A gente pode verificar essa questão da objetividade, né? Pode verificar essa questão dela admitir uma inversa se o número de linhas linearmente, de colunas, perdão, linearmente independentes da matriz de transformação for exatamente o número de colunas, tá certo? Então, se a gente tiver uma matriz de N colunas, se tivermos N
colunas linearmente independentes, essa matriz ela é bijetiva e admite inversa. É aquele mesmo conceito. Não sei se vocês lembram, lá com o professor Cláudio, que ele disse, como é que a gente faz para identificar, não é para achar não, tá? Para identificar se uma matriz ela tem ou não inversa. Aí ele disse, basta que você analise o determinante. Se o determinante da matriz for 0, lascou. Ela não tem inversa. Todas as linhas não são linearmente, ou colunas, né, não são linearmente independentes. Agora, se for diferente de 0, aí sim, todas as colunas são linearmente independentes e ela admite inversa. Para achar a inversa, são mais 500, tá? Mas a gente pode dizer, afirmar, se ela é invertível, se admite inversa ou não. Beleza? Só reforçando todos esses exercícios que eu estou passando correndo, né, que a gente já viu na última vez que nos falamos, eles estão bem documentados, falados lá nas videoaulas, tá bom? Então, por favor, deem uma olhadinha lá. E hoje, para a gente terminar, a gente vai falar sobre o importantíssimo teorema, né, do núcleo e da imagem de uma transformação linear, e como se configura uma transformação singular, né, e também vamos falar rapidamente sobre bases, a relação entre bases e transformações lineares. Olha, considere que nós tenhamos uma transformação linear, né, T de U em V, certo? Então, o núcleo da transformação, né, vocês podem ver em alguns textos chamando de kernel, né, kernel é inglês, tá bom? O inglês é bom da gente. O núcleo da transformação, ele é definido como todos os elementos U do domínio cuja transformação é o 0. Então, sempre que a gente tiver uma transformação no qual o núcleo, né, os elementos, quando transformados, resultem em 0, todos aqueles elementos pertencem ao núcleo da transformação. Beleza? Então, imagine aí uma transformação que é igual a 0. Todo número que você botar lá é igual a 0. Então, o núcleo é todo mundo, né? Beleza? F de x, ou T de x é igual a 0 vezes x. Não importa o valor de x que você vai colocar, vai ser 0. Então, o núcleo é todo o domínio. Beleza? Isso aí é um caso bem esdrúxulo, tá? Mas só para você identificar. Bem, já a imagem vai ser definida pelo conjunto de elementos, né? Nos quais... Aqui está errado, tá? O conjunto de V. São os elementos do contradomínio que tem alguma transformação não nula, tá bom? Então, todo o restante das transformações dos elementos, eles se configuram como imagem. Esse conceito de imagem é aquele mesmo conceito que a gente falou logo no início do conteúdo, né? A gente falou do domínio, contradomínio e a imagem. É a mesma imagem, não mudou nada não, tá bom? Ele é formado, portanto, por todos os vetores de V, que são imagens dessa transformação de pelo menos um vetor do domínio U, tá bom? Bem... Professor, só também tem uma pergunta. Estava vendo que seria possível representar algumas transformadas em espaços, né? Como R2 e R3. O senhor tem esses exemplos? Porque isso poderia dar uma visão mais do que está acontecendo, né, da transformação. Ficou esse? A gente vê já já. Só para relembrar aos senhores, a gente está deixando, senhoritas, utilizando o IV para forçar a nossa cabecinha com a abstração, para a gente ficar com essa ideia de independência. Tem que ser real, tem que ser complexo, enfim, para deixar bem abstrato. Mas no nosso curso, todos os
espaços vetoriais U e V, eles serão reais, tá bom? Então, é o Rn, é o R2, o R3, o R4, etc. O M22, com coeficientes reais, né? O P2, P3, P4, tudo real, tá bom? Não vai ter nada de racional, ou complexo, ou finito, nada disso não. Vai ser tudo real. Aí eu já mostro um exemplo. Bem, e a dimensão do núcleo é chamado de nulidade. Então, se o núcleo tem dimensão 1, 2, 3 e tal, a gente diz que essa dimensão é a nulidade da transformação. Enquanto que a dimensão da imagem é chamado de posto, né? Esse posto, esse termo posto, vocês também possivelmente podem ter visto lá em matrizes, né? Quando se calculava o posto de uma matriz, que é relacionado ao número de colunas linearmente independentes. A gente acabou de falar sobre isso. Beleza? E aí, já que vocês são bastante atentos, vocês certamente observaram uma sutil diferença, que o núcleo é um subespaço do domínio, né? O núcleo, cadê você? O núcleo é um subespaço do domínio, enquanto que a imagem é um subespaço do contradomínio. Só vou pedir data vênia aqui, perdão a vocês, porque aqui é um V, tá? Não U, não. Aqui é um V. Beleza? Joinha? Todo mundo entendeu? Se não entendeu, dá um print. Vamos ver um exemplo. Vamos considerar essa transformação aqui, né? Que é T de R3, né? Em R, tá certo? Então, eu vou ter um vetor que tem 3 componentes, x, y, z, e pertence ao R3, e ele vai ser mapeado para um único um vetor com única componente, um escalar, tá certo? Que pertence ao R. E aí ele pede para que a gente determine o núcleo, a imagem e as dimensões. No caso, a nulidade e o posto. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu encontro. Cadê você? É o 12, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui o 12. Acho que é esse. Pronto, ó. Vocês estão enxergando bem? Tá difícil de enxergar? Dá para ver, Não, professor. tá tranquilo. Tá boa, melhorou, piorou? Tá bom. Acho que melhorou. Tá bom, né? Então, vejam só. O que é o núcleo? O núcleo é o conjunto de todos os vetores x, y, z que vão levar, cuja transformação vai ser zero. Então, eu quero saber quais são os valores de x, y e z que, quando eu aplicar aqui, vai resultar em zero. Beleza? Cadê? Eita. Perdendo aqui. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Ó, todos os vetores cuja transformação vai ser zero. Se minha transformação é desse tipo aqui, eu quero saber quando é que isso daqui vai ser igual a zero. Eu quero saber a solução dessa... Quer dizer, é uma equação só, mas é a solução desse sistema. E aí a gente pode colocar qualquer um em evidência. Aqui eu escolhi o Z, por exemplo, e você vê o seguinte, que os valores de Z dependem dos valores de X e de Y, certo? Eu não consigo atribuir, atribuir valores distintos para X, Y, Z de forma que resulte em zero. Se eu escolho X e Y, eu vou ter um Z determinado. Se eu escolho Z e X, eu vou ter um Y determinado. Então, a gente fala que há 2 graus de liberdade aqui. Você tem a possibilidade de atribuir, de escolher valores arbitrários para X e para Y. Só que para Z não. Você acaba encontrando, né? Não determinando. Você acaba encontrando o valor de Z. E aí, a gente diz que o núcleo, né, dessa transformação vai ser o R2. Por quê? Porque eu posso escolher qualquer valor. Por exemplo, se você escolhe aí o X igual a 1 e o Y igual a 1 também,
necessariamente o Z vai ser igual a quanto, meu Deus? A 1, né? Vai ser 3 menos Professor. 2 vai ser igual a 1. Professor, Oi. não seria menos 3x mais 2y, não? Verdade, né? Ficaria menos... Aqui é menos Z, né? É. Fica menos... Isso, perfeito. Então, aqui ficaria menos... Obrigado. Menos 3x mais 2y. E aí a gente consegue encontrar um único valor, né, para Z. Da mesma forma, vamos escolher outro valor aqui. Se x for igual a 1 e y for igual a 0, né, então, necessariamente, o Z vai ser igual a menos 3, né, já que está invertido o sinal aí. Ok? Então, você escolhendo, você atribuindo valores arbitrários para x e y, você determina um valor para Z, de forma que o núcleo passa a ser o conjunto, né, de vetores que tem essas componentes. Tá joia? Beleza? Deu para entender? Beleza, deu pra entender. Vamos lá. Já a imagem vai ser exatamente, né, o restante. Então, vão ser todos os outros vetores, né, que levam a um único valor, obviamente que diferente de zero, no caso, para não ser o núcleo, né, com esse valor real. De forma que a gente observa que só há um grau de liberdade aqui, então a imagem da transformação ela é o próprio contradomínio, tá bom? É o R aqui. E assim, a nulidade vai ser igual, vai ser 2, né, que é a dimensão desse espaço vetorial, é a dimensão do R2, enquanto que o posto vai ser exatamente o nosso 1, que é a dimensão do R, né, desse espaço dos reais. Beleza? Vamos ver se a gente tem outro exemplo aqui. Vixe, toda vez eu me confundo. Pronto, tá aí. Cadê o outro? O dos... Vamos ver a letra B aqui. Deixa eu ver se a letra B está aqui. Cadê o 12? Pronto, acho que é esse aqui. Pronto, esse aqui, ó. Vamos ver aqui. Essa é a letra B. Então, ó, deixa eu voltar. Agora ele pede o seguinte, para que a gente verifique se esses elementos aqui, ó, P1, que é x quadrado, P2, que é 0, P3, que é x mais x quadrado, e P4, que é 1 mais x, esses elementos pertencem ao núcleo ou à imagem dessa transformação aqui. Que transformação é essa? Alguém pode me ajudar aqui, que eu não estou conseguindo enxergar direito? De P2 para P3? Que danado é P2 e P3, macho? O P2 eu acho que é polinômio de grau até 2 e o P3 acho que é polinômio de grau até 3, não? O que seria um polinômio de grau até 2? É que o expoente da variável é no máximo 2 e para 3 é a mesma coisa para até 3. Isso. Então, ó, esse cara aqui, por exemplo, ó, ele é um polinômio de grau 2, porque ele só tem... O maior expoente aqui é 2. Esse cara aqui, por exemplo, é um expoente de grau 3. Acredito que isso é um 3, tá? Ele é um expoente de grau 3. Esse aqui é um expoente de grau 3, certo? Esse aqui é um expoente de grau 0, né? Então, quando vocês enxergarem, né, lerem P2 e P3, PN, ele está relacionado com o expoente, o maior expoente encontrado nos monômios de um determinado polinômio, tá bom? É o espaço vetorial de polinômios, de grau 2 e de grau 3. Beleza? Acho que vocês já devem ter visto isso bem lá com o professor Emerson. Bem, e a transformação, tá bom, desse polinômio de grau 2 no polinômio de grau 3 é dado por essa expressãozinha aqui, ó. É x vezes p de x. Beleza? Então, vamos lá. Volta aqui. Então, ó, para a gente encontrar o núcleo, para verificar se esse polinômio arbitrário, p de x, ele pertence ao núcleo de transformação, o que a gente vai fazer? A gente vai
verificar se quais são os valores de x para os quais a transformação vai resultar no zero. Beleza? E para a imagem vai ser qualquer outro elemento. Ó, quando eu faço com o primeiro, tô aqui, o primeiro polinômio, que é x², a gente pode observar que ele pertence à imagem. Por quê? Porque a transformação de x² vai ser x vezes x², que é x³, certo? E esse carinha aqui só vai ser zero quando x for igual a zero. Se x for igual a 1, 2, 3, 4, 5, enfim, outros valores, a gente vai observar que ele vai ter valores distintos de zero. Então, esse cara não pertence ao núcleo, certo? Esse polinômio aqui, ele não pertence ao núcleo, ele pertence à imagem, ok? Já esse segundo polinômio aqui, que é o polinômio P2 igual a zero, claramente ele é um polinômio que pertence ao núcleo, porque qualquer transformação com zero, x vezes zero, vai dar zero. Né? Então, para qualquer valor de x que você colocar nesse polinômio, o resultado sempre vai ser zero. Então, a gente sempre vai verificar aqui, e aí esse polinômio pertence sim ao núcleo da transformação. Os demais, o P3 e o P4, a gente analisa da mesma forma, tá certo? Então, ó, é x vezes x mais x², que vai dar x³ mais x², e claramente isso aqui só vai ser zero quando x for igual a zero, né? Então, ele pertence à imagem, e daí, igual sorte, o P4, a transformação de 1 mais x vai ser x² mais x. E, novamente, isso aqui só vai ser zero quando x for zero, tá bom? De forma que... Oi. Professor? Fica. Esse P3 aí, se o x for menos 1, ele não dá tudo zero também, não? Vai ficar menos 1 cubo, né? E aqui fica quadrado. É verdade. Mas, no caso, a gente teria que verificar como ocorre aqui na letra B, sabe? No item B aqui, P2. Tem que ser independente dos valores de x. Tá. Entendi. Aqui também, ó, se você colocar menos 1, vai ficar 1, né? Menos 1 elevado a 1 vai ficar 1, e aqui vai ficar menos 1, vai ser igual a 0. Mas esses são valores singulares, é uma particularidade. Sim. Não é tipo... Beleza? Se o x for zero, você está obtendo zero para um valor de x diferente de zero. Então, aí não se aplica. Isso, você está contando as raízes, né, do polinômio. Ele não está falando das raízes, está falando do polinômio propriamente dito, de todo ele. Beleza? Como você realizou essas transformações? Teve alguma regra? Eu não percebi. Então, aqui, ó. X vezes o polinômio. Então, ó. X e o polinômio. X vezes x². X³. X vezes x ao quadrado. X mais x². Vai dar o quê? x² mais x³. Beleza? Obrigado. Ó. X vezes esse aqui. Joia? Muito bem. Vamos embora. Bem, e aí a gente chega, né, a alguns resultados bem interessantes, né? Então, considerando que a gente tem uma transformação linear injetiva. O núcleo da transformação ela é zero, né? Esse é o elemento zero, né? Se a gente tiver um conjunto de vetores linearmente independentes no domínio, ou seja, uma base, então a imagem, né, a imagem dessa transformação, que é dada por isso, vai ser gerada por esses vetores transformados. Ou seja, se a gente tiver uma base no domínio, a transformação dessa base, né, a gente constrói com ela uma base para a imagem da transformação. Tá joia? Né? E, como a gente já viu, esses resultados já são decorrentes de teoremas anteriores, né? Estou só reforçando aqui. As colunas da matriz associada à transformação formam uma base para a imagem da transformação. Se a gente tiver que o determinante da matriz for não nulo, a gente vai dizer que essas colunas são linearmente independentes, e aí, olha, essa base vai gerar todo o contradomínio, tá bom? Que é exatamente o que está dito nessa linha aqui, ó.
Se a imagem, né, se a função for objetiva, né, a cardinalidade da imagem é igual à cardinalidade do contradomínio, e aí a base da imagem vai ser a base do contradomínio, beleza? Então, a gente pode verificar isso dessa maneira. Bem, e aí vem o poderoso, né, o todo-poderoso teorema da dimensão em núcleo do teorema da dimensão do núcleo e da imagem de uma transformação, que ele diz o seguinte, olha, a dimensão, dada uma transformação linear, de U em V, a dimensão do domínio é sempre igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Beleza? A dimensão do domínio é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem desta transformação aqui. Essa prova desse teorema é muito legal, é muito interessante, e eu recomendo que você dê uma olhadinha lá nas provas, tá certo, dos teoremas, que é outro conjunto, outra série de vídeos que a gente fez e estão lá disponíveis no AVA, tá bom? Dê uma olhadinha lá, por favor. Bem, vamos verificar isso? Então, ó, considere que a gente tem uma transformação linear, tá certo? Do R3 no R4. E que a matriz associada a essa transformação é essa danadinha aqui, ó. Tá certo? E aí ele pede para a gente encontrar o núcleo, a imagem, a nulidade e o posto. Lembrando que nulidade e posto estão relacionados com a dimensão da matriz de transformação. Então, vamos ver lá. Acho que está aqui em cima. Pronto, ó. Então, vejam só. Essa aqui é a nossa matriz, ó. Então, para a gente encontrar, né, o núcleo, a gente tem que resolver aquele sistema de equações homogêneo. Lembra dele? Né? É só igualar o sistema a 0, 0, 0, 0, 0. É o resultado, né? São os valores que levam ao vetor nulo, né? É o resultado disso daqui. E a gente tem, sei lá, 1 milhão de maneiras de resolver isso daqui. Uma delas é utilizando aquela técnica do escalonamento, né? Fazendo aqui a matriz aumentada. Então, ó, vejam só como é que a gente faz. A gente coloca aqui a matriz de transformação, tá certo? Essa é a matriz de transformação, e aqui a gente coloca o vetor 0, 0, 0. A gente chama de matriz aumentada. E aí procede com aquelas operações até nós encontrarmos, né, a matriz escalonada. Beleza? Quando a gente olha aqui, ó, para a matriz escalonada, a gente observa essas relações entre entre as variáveis. Portanto, ó, nesse caso aqui, a gente observa que tanto x quanto y, eles são dados em função de z. Eu não posso atribuir valores, né, ao meu bel prazer para x, y e z ao mesmo tempo. Porque para satisfazer essas expressões aqui, dado que eu tenho um z, eu vou encontrar um único y. E dado que eu tenho um z, eu vou encontrar um único x. De forma que a gente tem um núcleo dado por meio dessa expressãozinha aqui. Esse aqui é o nosso R, tá? São os reais. Tá joia? Então, essa aqui é a expressão de todos os vetores, né, do R3 que satisfazem a essa condição aqui. São todos os vetores que pertencem ao núcleo. Então, por exemplo, se você atribuir o valor 0, né, aí vai dar 0, 0, 0. Se você atribuir o valor 1 ao z, o elemento -1 e 1, ele vai pertencer ao núcleo. Se você atribuir o valor, sei lá, π a z, o vetor -π e π, ele também pertence ao núcleo da transformação. Beleza? Então, a gente constrói assim o núcleo. E vocês podem observar também que a dimensão desse núcleo é 1. Você só tem, gente, colocando aí entre aspas, 1 grau de liberdade. Você só tem uma variável aqui independente. Então,
aqui a gente tem que a dimensão desse núcleo, ele é 1. Isso aqui é uma retinha, tá bom? Para a gente encontrar a imagem, a gente pode observar agora as colunas, tá certo, da matriz de transformação. Então, para a gente verificar se elas são ou não linearmente independentes, a gente pode, faz uma transposta entre elas, né? Então, ó, a matriz, deixa eu pegar aqui a matriz, cadê ela? Ó, a matriz está assim, ó, tá vendo? São 4 linhas e 3 colunas, e aí eu pego a transposta dela, ficando com 3 linhas e 4 colunas, ó. 3 linhas e 4 colunas. E agora eu quero encontrar qual é a relação de dependência entre essas colunas. E aí, faço do mesmo jeito. Procedo lá com a série de operações para encontrar como é que a gente fala? A matriz escalonada. E aí a gente chega nesses valores aqui, ó. Então, ó, eu tanto posso escrever desse jeitinho aqui, né? Vocês estão vendo? Ou como eu posso gerar uma base, né? Esses carinhas aqui, ó, formam uma base para a imagem da transformação. Então, esse cara aqui é um dos vetores e esse aqui um segundo vetor que gera a base. Ora, se a minha base tem 2 vetores, é porque ela tem dimensão 2. Note que o posto, o número de colunas linearmente independentes dessa matriz é 2. Tá certo? 1, 2. Beleza? E aí, a gente tem que a dimensão, que o posto da matriz é 2. Ok? E se vocês observarem, rapidinho, se vocês observarem, o domínio é o R3, que tem dimensão 3, e a soma aqui vai dar 3. Beleza? Diga aí, você nem quer. Eu não entendi direito como foi que, assim, beleza, você pegou a transposta aí, mas como foi que chegou nesses 2 vetores aí de base? Eu não entendi. Bem, o que a gente está querendo fazer? A gente está querendo encontrar o... Deixa eu só fazer antes de tocar nesse assunto. Vocês entenderam por que foi que a gente pegou da transposta e não com ela direta? Com essa aqui, por exemplo, direta. Cadê você? Com essa aqui direta. Por que pegar pela transposta e não por essa? Eu acho que é porque quando você faz o produto lá, você não tem que ter as dimensões, por exemplo, P e Q, e o produto... A gente tem 2 produtos que a gente conhece diferente. 3, 4. Tá. Produto escalar. É o produto matricial. Produto escalar. Produto vetorial e produto interno. Qual desses produtos? É o produto matricial. Vai, diz aí. Aí você não faz lá. A primeira matriz tem que ter dimensão P vezes Q e a outra tem que ter Q vezes qualquer coisa. As colunas da primeira tem que ter a mesma tem que ser o mesmo valor da... Enfim, é isso aí. Vê. Quando a gente estava escalonando, quando a gente aprendeu, né, a escalonar, aí o professor Cláudio Marcelo disse, você pode escolher como você vai fazer isso. Se você faz entre linhas ou entre colunas. Não dá para misturar os dois, não. Tem que ser ou um ou o outro. Não foi isso? E aí, eu não sei se vocês estão observando, mas toda vez que eu estou escalonando em relação a linhas e não a colunas. Certo? Então, se eu quero achar a relação de dependência de vetores, eu tenho que dispor os vetores em linha e não em colunas. Porque senão eu vou estar achando a relação entre esse vetor e esse vetor, que claramente não é isso que eu quero. São esses os vetores que eu estou procurando. Por isso que eu procedo com a transposta, porque eu quero encontrar a relação entre esses vetores, entre as colunas dessa matriz original aqui, tá certo? E no caso, o meu processo para encontrar a matriz escalonada é entre linhas. Beleza? Peraí. Você faz pela transposta porque você quer saber se esses vetores são LI. Isso. Certo. Eu quero encontrar a relação de dependência
Deixa eu voltar para a matriz. Eu quero encontrar a relação de dependência entre as colunas. Certo? Então, cada coluna aqui, ó, 1, 2, 3, cada coluna é um vetor. Se eu faço, né, o processo com linhas, eu tenho que dispor cada um desses vetores aqui nas linhas e não nas colunas. Por isso que eu faço a transposta. Beleza? Certo, aí faz com a transposta, aí a partir disso você consegue deixar ela nessa forma escada aí. Essa forma escada. É essa matriz aí, escalonada. Escalonar. Ah, beleza. Escada. Bota isso na prova, viu, Tarcísio? Vai ficar muito legal. Aí eu procedo com o escalonamento. Peraí. Aí eu procedo com o escalonamento e eu vou encontrar a relação de dependência entre esses vetores. Certo? E aí, ó, o que é que a gente observa? Que, por exemplo, essa terceira linha aqui, que é o terceiro vetor, terceira coluna, ela pode ser obtida em função da primeira e da segunda. Ou seja, essa coluna aqui, esse vetor aqui, ele é gerado, ele é obtido a partir desses outros dois. Ora, se eu obtenho um a partir dos outros dois, significa que os outros dois são linearmente independentes e eles constituem uma base. Então, ó, esses caras aqui, ó, são linearmente independentes. Eles formam uma base. Aí, eu podia adicionalmente fazer esse mesmo sisteminha aqui. Pegar X, Y, Z e W, por exemplo. Podia fazer isso aqui. Mas aqui eu já tenho direto, né? Eu já tenho direto os vetores da base. Não preciso desfazer. Vai, Tarcísio, desculpa. Então, depois que escalona, se, por exemplo, a última linha não fosse nula, logicamente admitindo que o escalonamento foi feito da forma correta, se a última linha não fosse nula, quer dizer, então, que você teria mais um vetor para poder formar a base, é isso? Isso. Aí, a nossa base seria, ele ia gerar todo o contradomínio, né? Porque o contradomínio é R3, né? É o R3, não, então, R4. se por exemplo, já que a soma das duas dimensões aí, do núcleo e da imagem, tem que dar a dimensão lá do espaço, no caso R3, então também daria para confirmar, por exemplo, se o teu núcleo deu 1 e a tua base deu 3, então tá errado já. Com certeza. Beleza. Já perdeu todos os pontos. 0 na prova. Tô brincando. Mas aí já é um indicativo do que tem alguma coisa errada, né? Já é um indicativo que tem alguma coisa errada. Porque a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem tem que ser a dimensão... Desculpa. Tem que ser a dimensão do nosso domínio. Tá certo? 2 mais 1 igual a 3. Beleza? Certo. Vamos embora. Bem, deixa eu só voltar rapidinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Já que o Tarcísio está ligado aí, me diga uma coisa, Tarcísio. Essa peste dessa danada, dessa transformação, ela é invertível? Ela admite inversa? Peraí que agora... Essa vai ganhar um sonho de valsa. Eu não gosto de sonho de valsa não, porque eu gosto de chocolate puro. Pode ficar. Vou dar um bem cacau aí, vai. 80%. Não, caramba, eu não tô Por que ela não admite inversa? Porque o determinante é 0. É uma boa. Porque como ela tem pelo menos uma linha toda nula, o determinante dá 0. Boa, beleza, bem lembrado. Boa, tá, acaba tá atento. Você também podia verificar o seguinte, ó, não precisava nem chegar a tanto. Ela não pode ser objetiva. Ó a cardinalidade. 3 e 4. Como é que pode? Tem que ter... Matemática. Né? Faça essa mágica, faça. Beleza? Então, essa transformação que a gente viu, ela não é sobrejetiva, tá bom? E aí,
Ela não admite inversa. Você também podia dizer o seguinte, ó, mais um teste. Qual é a dimensão do núcleo? É 1. Se a dimensão do núcleo é 1, necessariamente a dimensão da imagem vai ser menor do que a dimensão do domínio. Ora, se é menor, significa que elas não são iguais. Se elas não são iguais, elas não são bijetivas. Beleza? Então, a gente pode usar essa prova aí também, esse testinho. Bem, a gente vai dizer que uma transformação ela é não singular se ela admite inversa. Ou seja, se o núcleo da transformação for o conjunto vazio. Na verdade, é o zero, né? Se a dimensão dele for zero. Certo? E aí essa transformação admite inversa. E aí a gente vai dizer, de maneira análoga, que a transformação ela é singular se o núcleo da transformação ele for diferente do zero, do vazio. Certo? Como foi o caso anterior. Aquela matriz anterior, aquela transformação anterior, ela é singular. Ela não admite inversa. Beleza? Bem, exercício 14. Então, olha, já tem um bom indicativo para a gente, ó. É do R3 para o R3. Então, ela é uma potencial candidata a ser uma bijeção, a ser bijetiva, né? E ela é logicamente, ela é uma potencial candidata a admitir inversa, o carro do ovo. Ela é um potencial para admitir inversa, tá certo? Bem, essa transformação aqui tem como regra de associação essa expressãozinha aqui, ó. Então, a primeira componente é isso daqui, tá certo? A segunda componente é essa daqui, e a terceira componente é essa daqui. E aí, é pedido para que a gente determine quais são as dimensões e qual é a base, tanto para o núcleo quanto para a imagem dessa transformação. Beleza? Vamos dar uma olhadinha se a gente consegue fazer. Cadê a 14ª? Acho que a 14ª é essa. Pronto, ó. Ixi. Dá uma correção. Vocês estão me escutando direitinho? Porque ligaram aqui uma máquina, um trator. Eu estou escutando bem, assim. Não tá com ruído de fundo aí, mas está dando para entender a voz. Agora, eu acho que não só eu, mas tem mais gente voando no que é 14º. Ah, tá. Peraí. É um conceito muito avançado de álgebra. Isso aí vocês só vão aprender depois que fizerem o maternal. Bem, então vejam só. O que é que a gente vai fazer para encontrar um núcleo? Para encontrar o núcleo, a gente vai encontrar a solução homogênea do sistema de equações. Então, a matriz associada à transformação, deixa eu voltar aqui. Cadê você? Pronto. A matriz, então, ó, é 1, 2 e menos 1, 1, 2 e menos 1, 0x mais 1y mais 1z, 0x mais 1y mais 1z, 1x mais 1y menos 2z. 1x, menino, 1y menos 2z. E aqui, o 0, né, 0, 0, 0, para a gente encontrar, né, a solução homogênea. E aí, faz a mesma coisa. Vamos lá jogar o escalonamento, vamos escalonar essa matriz, e aí a gente chega nesse resultado aqui. E da mesma forma que a gente viu antes, tanto o x quanto o y, ele é dado em função do z, de forma que o núcleo, todos os elementos que pertencem ao núcleo, ele tem esse formato, e aqui, atribuindo um valor arbitrário a z, a gente encontra que esse vetor aqui pertence à base do núcleo. Beleza? Rapidinho. Oi. Eu não entendi muito bem esse escalonamento daí. Porque, tipo, não é, mais ou menos não é para repetir, tipo, 1, 2 e menos 1, ficou 1, 0 e menos 3. Eu não entendi muito bem isso. Tá entendendo? Soma a primeira com a segunda. Eu acho que soma a primeira com a segunda e diminui da terceira. Como é? Não,
faz a primeira, mais... Como é que é? Pronto, é. Mas a aí, primeira, professor, tá mexendo mais na a primeira. segunda, Oi. É isso que eu não entendi. Tem a mesma questão no 19º, como o senhor fala. No Olha aí. 19º tem a mesma coisa. E ele é assim, ele muda a primeira linha e tipo, o resto escalona normal. Eu não entendi. Tá entendendo? Eu mudei a primeira linha onde? Tipo, não era pra ficar 1, 2 e menos 1, tá? 1, 0. Ah, macho, não. Essa não é a menção escalonada. Essa é a escalonada reduzida. Então, como é que faz essa coisa reduzida? Como é que faz essa coisa reduzida? Eu não sei. Lembra não da escalonada reduzida? Eu não sei, não. Na 19 você faz a parte, tipo, a normal, a escalonada e a escalonada reduzida, mas você não explicou como é que faz. Tá bom. Você pode encontrar isso no YouTube. Você vai escrever lá, escalonada reduzida, vai procurar, porque é muito facilzinho, né? Basicamente é o seguinte, quando a gente procede com a escalonada, a gente vai encontrar o seguinte, a gente vai encontrar que nesse caso aqui, ó, a gente teria esse vetor, iria permanecer do jeito que está, esse segundo, esse aqui ia zerar. Ou seja, a gente quer zerar tudo que está abaixo da diagonal principal, não é isso? Essa é a ideia do escalonamento. Confere? Confere. Pronto. Deixa eu ver aqui o 13º, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Essa é a matriz escalonada. Tudo que está abaixo da diagonal principal é zero. Certo. Pronto. Na escalonada reduzida... Pega a questão 19, a questão 19 ele mostra uma parte escalonada e depois reduzida. Tá, quando chegar na 19, repete. Na escalonada reduzida, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai forçar também que tudo que está embaixo da diagonal principal, ela também seja zero, é escalonada, e que a gente encontre aqui, ó, na diagonal principal, apenas os elementos uns. Nesse caso aqui não deu certo, porque ela tem dimensão diferente, mas na escalonada reduzida, a gente quer que a diagonal principal, veja, a diagonal principal, ela seja 1. E todos os elementos fora da diagonal principal, ela seja 0. Excluindo, obviamente, esse carinha aqui, né? Que aqui é a solução homogênea. Beleza? Então você tem que fazer isso só para a matriz dos coeficientes. Você não faz com a expandida. Porque senão não fica uma matriz quadrada. Não fica quadrada, não. Eu perdi a 19. É só na 19 que tem? Será que essa 20 é 19 ele mostra passo a passo. Tipo, pronto, aqui, ó. Essa 20, pronto, essa 20 também tem, ó. Então, eu tô aqui com a matriz, tá bom? Uma matriz arbitrária e vou querer escalonar ela. Então, ó, procedi com o meu escalonamento. Pá. Então, essa aqui é a minha matriz escalonada, porque tudo que está abaixo da diagonal, certo? Tudo que está abaixo da diagonal, ela é zero. E aí, se vocês vão dar um desconto para mim, porque essa aqui é a matriz aumentada, tá? Então, essa aqui seria a matriz original, essa aqui é a matriz aumentada, e a gente está relacionando sempre a diagonal com a diagonal da matriz original, não da matriz aumentada. Então, sendo essa daqui a matriz original, eu quero trabalhar com essa diagonal aqui. Então, ó, como todos os elementos abaixo dessa diagonal, eles são zero, essa é a matriz escalonada. Essa daqui é a matriz escalonada reduzida, certo? Por quê? Porque tudo que está fora da diagonal principal, então, esse e esse são zero. Beleza? Então, nesse caso aqui, a gente tem a escalonada reduzida. E você encontra diretamente, ó. Se a gente atribui valores, quer dizer, variáveis, sendo aqui x, y, z, e aqui a igualdade, então você vai ter, ó, x é 7, y menos 5, z 4. Então você consegue, com a escalonada reduzida, encontrar o valor direto. Beleza? Eu não sei nem quem é que está com o áudio aberto aí, mas, por favor, fecha o áudio aí, que está dando microfone em mim. Obrigado.
Beleza? E como é que a gente faz para sair daqui para chegar aqui? Da mesma forma que a gente saiu daqui para chegar aqui, né? Como você fazia antes, tipo, como é que eu faço para zerar isso daqui? Eu fazia uma combinação da primeira com a segunda, com a terceira, né? Então, ó, se você pegar aqui, subtrair a primeira, não, a terceira da primeira, vai ficar 0, 0, 1 e 5 menos 1, 4. Beleza? E como é que eu faço para obter essa daqui? Eu posso fazer o seguinte, ó, vai ser, olhando para cá, vai ser a segunda menos 2 vezes a terceira. Então, ó, vai ficar 1, 2, 3, menos 2, menos 8. Aí fica 1 menos 0, 1, 2 menos 2, 0, 3 menos 8, menos 5. E a mesma coisa na primeira, beleza? Então, é do mesmo jeito que a gente faz as mesmas operações para encontrar a escalonada reduzida. Beleza? Dê uma olhadinha no YouTube, que o YouTube ensina tudo. Se não encontrar, eu faço um vídeo com calma e mostro isso daí. Cadê? Vamos embora, macho. Já me perdi. É o 14, né? 14 é esse. Bem, a gente encontrou uma base para o núcleo. Para a gente encontrar a imagem, o que a gente vai fazer agora? Pega a transposta da matriz, olha a transposta, o que é linha vira coluna, o que é linha vira coluna, e eu vou fazer a mesma coisa, tá certo? Escalonei, papá, e encontrei 2 vetores distintos, eu tenho aqui a minha base. De forma que o meu núcleo tem dimensão 1, a minha imagem tem dimensão 2, e o meu domínio tem dimensão 3. Essa matriz, essa transformação, ela é invertível? Qual delas? Essa, macho. Essa daqui, ó. Cadê? Cadê você? Essa daqui, ela é invertível? Eu não estou vendo, não. Tá o slide. Aqui, ó. Aqui a transformação. Tá, e cadê a matriz? Gente, tu precisa da matriz, tu só precisa saber isso daqui. Qual a dimensão do núcleo? É 1. Perdão. Se a dimensão do núcleo é 1, é diferente de 0, então a matriz não admite inversa. Ela não é uma abjeção. Beleza? E também dá para ver porque não a casinha nula lá, né? Isso. Você pode ver por aqui também, ó. Determinante aqui vai ser 0. Simbora? Diga. A dimensão não pode ser 0, A né? dimensão de quem? Estou dizendo, para dizer se ela é objetiva, a dimensão nula não pode ser o quê? A dimensão nula, não. A dimensão do núcleo. A dimensão do núcleo tem que ser 0 para que a transformação, ou a matriz, ela admita a inversa, para que ela seja uma abjeção. A transformação do núcleo. Porque quando a dimensão do núcleo for 0, o número de linhas linearmente independentes aqui, ó, vai ser exatamente o número de vetores do meu contradomínio. Né? E aí a transformação ela vai ser sobrejetiva, e aí bijetiva. Então, toda vez que você vê que o núcleo tiver uma dimensão diferente de 0, que o núcleo não for apenas o elemento 0, você já diz, essa transformação aí não admite inversa. Beleza? Certo. Show. Vamos embora. Fazer a 15, não. A gente já fez a 15, que foi a outra. A gente já... Isomorfismo. Então, vejam só. 2 espaços vetoriais são ditos serem isomórficos ou isomorfos, não sei bem como é que se diz em português, se existir uma transformação linear bijetiva entre eles. Certo? Então, toda vez que eu conseguir encontrar uma
transformação bijetiva, eu vou dizer que os espaços vetoriais são isomórficos e que a transformação, ela é um isomorfismo, certo? E aí a gente pode ver facilmente que qualquer espaço vetorial real, cujos componentes são reais, né, que tem dimensão n, é isomórfico ao Rn. Essa prova também é bem bonitinha, se vocês quiserem dar uma olhada lá nos vídeos sobre provas de teoremas, desde que escrito correto, né, teorema, vocês vão ver lá a prova bem bonitinha. Mas vamos lá, por um exemplo. 16º, cadê o, quer dizer, 16º, cadê o 16º? Estou mais perdido que tudo. 16º, ó. Estão vendo aí, né? Vamos para a perguntinha. Opa, cadê a perguntinha? Perguntinha. Considere que nós tenhamos dois espaços vetoriais, U e V, de dimensão n sobre os reais. Mostre que esses dois espaços vetoriais, que têm a mesma dimensão n, eles são isomorfos. Então, para a gente verificar isso, basta que a gente encontre uma transformação linear que ela seja bijetiva, tá certo? Então, por exemplo, se a gente colocar a transformação identidade, T de U é igual a U, essa transformação, ela claramente ela é bijetiva, tá certo? Então, ó, é exatamente isso daqui, ó. T de U é igual a U. Os mesmos coeficientes, as mesmas componentes do vetor da imagem. A gente pode até trocar a ordem, mas enfim, né? Para todo alfa-i que a gente tiver aqui, a gente vai ter um único alfa-i aqui, ok? Então, essa transformação ela é bijetiva, logo, esses dois espaços vetoriais aqui são isomórficos. E aí tem uma parte da prova, né, sobre qualquer espaço vetorial real, ele ser isomorfo ao Rn, porque a gente pode associar sempre um tipo de transformação similar à identidade, ou uma permutação, por exemplo, tá bom? Então, a gente sempre tem essa caracterização do isomorfismo. Tá bom? Então, para verificar o isomorfismo, basta que encontremos uma transformação bijetiva entre os dois espaços vetoriais. Beleza? Vamos embora. Ó, o 17. Vamos analisar se há isomorfismo entre esses aqui. Aqui é o espaço de polinômios cujo grau é menor ou igual a n-1, ou seja, ele tem n componentes, e o Rn, certo? Então, deixa eu ver se eu fiz esse. Eu acho que eu fiz. Pronto, ó. Vamos ver aqui. Então, ó, é o P de n-1 com o Rn. Veja. O P de n-1, ele tem dimensão n, porque vai A0, A1, A2, A3, A4, etc., até o AN-1. Então, ele tem N componentes. Por exemplo, se o N fosse igual a 3, então seria o P2. 3 menos 1, 2. Então, P2. Então, seria A0, A1x, A2x2. Ele tem 3 componentes. E o R3 tem 3 componentes. Então, também, ele tem dimensão 3. Claramente, a gente pode encontrar uma transformação invertível, né? Cujos coeficientes do polinômio são, e a ordem você escolhe, as componentes do nosso vetor do R3. Logo, a gente tem uma transformação invertível, e aí a gente encontra um isomorfismo entre o Pn-1 e o Rn. O mesmo acontece, gente, com esse M22 aqui, ó. Esse M22 são as matrizes, né, que tem dimensão 2×2, ou seja, que tem 4 componentes. Da mesma forma que o Rn tem 4 componentes. Beleza? Na letra C, a gente tem que verificar o seguinte, quer verificar se essa transformação aqui ela é um isomorfismo.
Para que ela seja um isomorfismo, a gente só precisa verificar se essa transformação ela é objetiva, né? E a gente já sabe, ó, para fazer para verificar se ela é objetiva, a gente pode olhar se ela é sobrejetiva, se ela é injetiva, qual é o núcleo, a imagem, ou a gente pode encontrar diretamente a matriz inversa, tá certo? Vocês lembram como é que faz para encontrar uma matriz inversa? Matriz inversa, você multiplica A matriz que você tem. multiplicada por outro. A matriz, você multiplica por uma matriz genérica de mesma dimensão e pega a identidade, né? A matriz multiplicada pela matriz inversa vai dar uma matriz canônica. Matriz de identidade. É. Beleza, e como é que tu faz para achar essa matriz? A inversa. Multiplica a original pela adjunta. É adjunta, né? E como é que tu faz para achar a adjunta? No caso, seria a primeira matriz que você tem, vai multiplicar por um conjunto, os vetores A, B, C, se não me engano, nos termos que eu não sei ainda, que são da matriz inversa, e vai dar a linha de colunas da matriz identidade. Aí se tu tiver que fazer uma matriz 5 por 5, tu vai levar quantos anos para resolver isso? Depende se a conexão da internet está disponível ou não. É, né? Professor? Mas não pode usar computador. Ó, rapidinho, deixa eu só mostrar. Para a gente encontrar a inversa, a gente pode fazer o seguinte, aquele mesmo conceito de matriz aumentada. Certo? Então, ó, aqui está a minha matriz, e eu vou aumentar essa minha matriz com a identidade. Tá certo? Como essa aqui é uma matriz 2 por 2, eu vou colocar a matriz identidade 2 por 2. Certo? Então, ó, criei uma matriz aumentada. E vou proceder com aquela série de operações para encontrar a matriz escalonada reduzida. De forma que, no meu lado esquerdo agora, eu tenho a identidade, e no meu lado direito eu tenho outros valores. Então, ó, eu estou trocando a ordem, tá vendo? Ó, eu tinha a matriz e a identidade, e agora eu vou fazer isso, ó. Pá, a identidade e essa outra matriz. Essa outra matriz, que é essa que está aqui, é a matriz inversa. Beleza? Ó, aqui eu tenho M juntada com I, aqui eu tenho I juntada com a inversa de M. Beleza? Isso serve para matriz 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, 7 por 9, não é? Serve para matriz 7 por 9? Não. Por quê? Porque aí não é uma matriz quadrada. Ah, porque só tem inversa matriz quadrada. Alguém me chamou e eu não vi quem era, me perdoe, diga aí. Eu ia falar desse método aí, que você simplesmente foi mal, escalona. Não, tá de boa, eu não sabia explicar mesmo, vai ficar gaguejando aqui, passando vergonha. Tranquilo, cara. Você ganhou 1 milésimo na sua nota adicional. Vamos lá, né? Onde é que eu tô? Pronto, e aí vocês fazem isso com o resto. Vamos terminar aqui com bases e transformações lineares, tá bom? Então, ó. Uma das aplicações bem interessantes, ainda um tanto quanto genéricas, mas a aplicação bem interessante desses conceitos que a gente está trabalhando é com aquela técnica de mudança de base, que vocês devem ter visto lá com Emerson. Não foi? Vocês viram lá a matriz de mudança de base? Agora eu não lembro. Ah, viu sim. Sim, a gente viu. Agora, se o pessoal entendeu ou não, aí já é outra coisa. Né? Sei não, viu, bicho? Que deu isso aí, por parte. Ó, faz uma listinha, pô, daquilo que não tá, que vocês não conseguiram entender bem, tá meio confuso, nebuloso aí, e manda pra gente, pô. Manda por e-mail, pelo AVA, enfim, pelo Classroom, onde vocês encontrarem a gente, manda a mensagem. Não, tudo é elástica, né? Então tu vai fazer isso, Daniel.
manda pra gente que a gente dá uma focada nisso. Eita, tudo se lascou. Todo mundo, oxi, chorou. Então, é o seguinte, a gente pode, para a gente transformar um vetor de uma... Deixa eu acho que, por exemplo, fica mais fácil. A gente tem um determinado vetor que está numa base U e quer transformar esse vetor para uma outra base V, tá certo? Como é que ficariam as componentes de um determinado vetor U, né, um vetor que está numa base U, para uma base V? Ou melhor, vocês não vão letra B aqui, eu tenho um determinado vetor, certo? Que está expresso aqui na base canônica do R3. E quero saber como é que vai ser a representação dele, como é que vão ser as componentes dele em uma outra base, também do R3, só que não mais a base canônica. Tá certo? Como é que a gente faz isso? Então, para a gente transformar tem que multiplicar os vetores da base beta pela matriz inversa da mudança de base. Isso. Para a gente transformar de um vetor, ó a palavra que eu estou usando, para a gente transformar um vetor da base U para a base V, a gente utiliza uma transformação linear que pode ser, né, apresentada por meio de uma matriz. E aí a gente chama de matriz de mudança de base. Beleza? Então, ó, vamos aqui para o exemplo. Gente, já são 10h20, provavelmente eu vou passar só um pouquinho. Aí, quem tiver que ir indo, não tem problema, tá certo? Pode ir indo e acompanha o restantezinho, que só falta dois conceitozinhos rapidinho, e acompanha no vídeo, que daqui a pouco de tarde eu posto. Beleza? Mas é rapidinho mesmo. A gente já está concluindo. Então, vamos aqui ao 18º. Então, ó. Ixi, tá feio, ó. O que é que ele está pedindo aqui, ó? Eu tenho um determinado vetor que está numa... Cadê? Tem um determinado vetor que está numa base e quero encontrar a representação desse vetor em uma outra base. Ou seja, eu quero encontrar qual é a representação desse vetor nessa outra base aqui. Eu quero escrever esse cara como uma combinação linear desses outros dois carinhos aqui. A mesma coisa aqui embaixo, tá certo? Que é o outro danado aqui, ó. Certo? Eu quero escrever um como combinação linear do outro. Não é a mesma coisa. Aqui eu estou fazendo de um jeito, aqui eu estou fazendo do outro, certo? V em função de U e aqui U em função de V. Ok. Então eu quero encontrar isso. Ora, para eu fazer isso, para eu encontrar qual é essa relação, o que eu estou procurando é exatamente os coeficientes alfa 1, alfa 2, alfa 3 e alfa 4 que caracterizam essa transformação. Beleza? De igual sorte, eu quero encontrar nesse outro caso aqui quais são os coeficientes beta 1, beta 2, beta 3 e beta 4 que caracterizam essa representação aqui. Joia? Ora, pegando, por exemplo, essa primeira parte, eu encontrando, né, quem são esses alfas 1, alfas 2 e alfas 3 e alfa 4, é basicamente resolver um sisteminha de equações. Resolvendo, eu encontro aqui, ó, os valores dos alfas. Agora, se vocês forem, e eu sei que vocês são bastante atentos, vocês podem observar que essa forma de escrever aqui, certo? É exatamente pode ser escrito como esse produto aqui, ó, em que a gente tem aqui uma matriz de alfas, certo? Aqui o nosso vetor U e aqui o nosso vetor V. Ora, por exemplo, o vetor V é dado por alfa 1, o 1, alfa 2, o 2. Ó, alfa 1 e alfa 2. Certo? O outro, V2. V2 é dado por alfa 3, o 1, alfa 4, o 2. Beleza? Então, essa matriz que está relacionada com esses coeficientes aqui é chamado de matriz de mudança de base. Tá bom? Se a gente escreve o V dessa maneira,
certo? A gente tem que essa é a matriz. Se a gente escreve os V's dessa forma aqui, que é a maneira tradicional, a gente tem que a matriz de mudança de base é essa daqui. A gente sempre, a maneira tradicional é colocar os vetores nas colunas e não nas linhas. Beleza? Olha. E outra base. Vamos ver como é que a gente faz isso. Ó, eu quero escrever agora exatamente isso daqui. Ó. Escrever os vetores, os vetores da base canônica como uma combinação linear dos outros vetores, certo? E aí é só, no caso da base canônica, os coeficientes serão exatamente as componentes dos vetores da outra base. Então, aqui, ó, se você observa, é 1, 0, 1. Então, ó, 1, 0, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Beleza? E aí, a gente procede com isso daqui. E para a gente encontrar a transformação inversa, né, saindo de V para U, é só encontrar a inversa dessa, que a gente também já viu como é que pode fazer. Ok? Então, essa matriz aqui promove uma transformação de vetores que estavam nessa base para essa base. E vice-versa. Tranquilo? Deixa eu só reforçar um negocinho aqui, rapidinho. A gente pode colocar os vetores aqui, né? Os vetores dessa base aqui estão diretamente colocados nessa matriz, porque a base em consideração era a base canônica. Então, toda vez que eu tiver a base canônica, eu posso fazer isso. Se a base não for a canônica, como é o caso aqui da letra A, eu não posso jogar direto. Eu tenho que proceder com toda essa confusão aqui, tá certo? Resolver esse sisteminha. Beleza? Acho que sim. Agora, Diga aí. Alguém ia falar? Alguém ia perguntar alguma coisa? Isso, fazer essa relação e terminou, provou que é uma transformação, né? Sim, ele pediu para a gente encontrar a matriz de mudança de base. A matriz de mudança de base é essa daqui. A matriz de mudança de base é essa daqui. Só isso. Ah, ele só pediu a mudança de base. É o quê? Oi? Ele só pediu para demonstrar a mudança de base. Foi só Ele isso? pediu para a gente encontrar a matriz de mudança de base. Ele não pediu para a gente demonstrar nada, não. E qual a diferença dessa pergunta com transformações lineares para uma pergunta onde só, assim, ele pede a mudança de base? Renan, eu não entendi sua pergunta. Me perdoe. Não, é que eu tô assim, a dúvida, por exemplo, eu vou fazer essa relação para encontrar a mudança de base, né? Uma base, e eu vou ter um resultado, certo? Ou certo. Tem um resultado. Isso se eu fosse fazer uma base, né? Um assunto de bases e mudança de base. Agora, na transformação linear, qual a diferença? Que eu faço o mesmo processo, mas qual a diferença de um para o outro? Deixa eu encaixar, eu acho que tá meio solto. O que eu estou dizendo é o seguinte. A matriz de mudança de bases, esse processo de mudar de uma base para outra, ele pode ser visto, ele pode ser construído por meio de uma transformação linear. Ok? Mudar de uma base para outra é transformar um vetor de uma base em outra base, certo? E essa transformação é uma transformação linear. É por isso que a gente encontra uma matriz de mudança de base. Entendesse? A gente, por ser uma transformação linear, a gente encontra uma matriz de transformação associada. Beleza? Então, a gente sempre vai lidar,
por exemplo, rapidinho, a gente sempre vai lidar quais são as bases envolvidas. Ó, eu tenho a base A e a base B. Encontre uma matriz de transformação, aí você encontra. Ou então eu posso lhe dar uma base A, lhe dar uma matriz de transformação e lhe digo, qual é a base que eu estou transformando? Aí você encontra. Sempre tem que ser uma das três. Ô, professor, então, no caso, quando é da base canônica para uma base beta, a gente só precisa encontrar a inversa, e quando for de uma base beta para outra base beta, a gente tem que fazer escalonamento, né? Quer dizer, resolver o sistema. Isso. Eu acho que seria bem bom que se eu pudesse fazer um vídeo que relacionasse esses dois casos que eu acabei de perguntar. Fazer a mudança de base e a mudança de base com transformação linear, para quando a gente for fazer a prova, se tiver uma questão dessa, a gente não confundir, fazer uma mudança de base somente para uma transformação linear. Não, pô. A gente acabou de fazer isso, macho. Aqui, ó. Cadê? Na letra A, a gente tem duas bases, olha. Duas bases que não são a base canônica do R2. Então, como eles não são a base canônica do R2, nenhum dos dois é a base canônica do R2, a gente precisa fazer o sisteminha. Nessa letra B aqui, ó, que a gente tem o R3, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui é a base canônica do R3. Esse aqui, obviamente, não. Então, nesse caso, a gente não precisa resolver o sisteminha. Foi como o Luiz falou aí. É só jogar os vetores nas linhas, né? Encontrar a transposta, enfim, ou encontrar a inversa, a depender de qual é a mudança de base que a gente quer proceder. Quer sair de V para U, de U para V. Beleza? Então, ó, reforçando. Toda vez que a gente tiver, né, na mudança de base, uma das bases for a canônica, a gente não precisa resolver o sistema. Só é colocar os vetores como linhas ou colunas. Tá certo? E toda vez que a gente não tiver a base canônica envolvida, aí sim a gente vai precisar resolver o sisteminha. Beleza? Acho que sim. Mas vai ficar mais claro quando for fazer. Isso é uma verdade. Pronto, eu ia dizer isso agora. Façam, que aí você vai entender. Se não conseguir, aí você dá uma olhadinha lá, que tem esse exercício resolvido lá nos vídeos. Tá bom? Bem, o 19 e... Bem, aí Eita, faltou umas coisinhas aqui, que é a transformação de similaridade, tá bom? Que é o último exemplo que a gente tem, que ele diz o seguinte: considere que a gente tem uma matriz P, né, de mudança de base, beta 1 para beta 2 num determinado espaço U. Então, todos os vetores desse espaço, certo, que tem uma representação, né, na base B, que pode ser obtida por meio dessa matriz P de mudança de base, tá vendo? Então, aqui, ó, eu estou com um elemento, né, na base beta 2, peguei a minha matriz de mudança de base, apliquei nesse elemento, e aí obtive a representação do elemento na base beta 1. Então, se eu consigo fazer isso, eu consigo obter a inversa. Então, ó, eu obtenho a matriz inversa dessa matriz P, e por meio dessa inversa, eu consigo transformar a representação desse meu elemento U, que estava na minha base beta 1, na minha base beta 2. Note que é exatamente o oposto que eu estou fazendo desses dois aqui, ó. Se eu tenho de uma base, eu tenho uma matriz de mudança de base beta 1 para beta 2, quer dizer, de beta 2 para beta 1, a inversa dela vai fazer com que eu encontre a representação de beta 1 para beta 2. Beleza? Aqui, ó, acho que deu um tilt aqui, ó. Seja P uma matriz de mudança de base beta 1 para beta 2 em um determinado espaço vetorial, então, qualquer operador linear T de U com a matriz A associada a T em beta 1 e a matriz B associada a T em beta 2, a gente tem essa igualdadezinha aqui. Tá certo? Veja, a matriz A, ela está associada a T, é a matriz de transformação, certo? Que representa T na base beta 1, certo? E a matriz B é a matriz que representa a transformação T, só que considerando agora
a base beta 2. Então, dadas essas circunstâncias, a gente tem essa igualdade aqui, que a gente chama de transformação de similaridade. Toda vez que existirem essas carinhas aqui, a gente encontra. Então, deixa eu tentar trocar em miúdos o que é que eu estou dizendo. Imagine que eu digo, ó, a gente tem uma transformação linear, certo? A gente já viu que uma transformação linear, na base canônica, ela tem uma determinada matriz associada, que eu estou chamando de matriz A. Se a gente conhece a base beta 1 e beta 2 e sabe a relação entre elas, a gente encontra uma matriz de transformação entre bases. Então, ó, para eu encontrar a representação da matriz associada em uma das bases, basta eu fazer esse produtinho aqui, que eu encontro a minha matriz B. É a minha transformação de similaridade. Ok? Deixa eu mostrar aqui. Pronto. Duas matrizes representam o mesmo operador linear se são similares, que é o que a gente viu lá. Então, ó, vê só nesse exemplo. Então, considere que a gente tenha o mesmo exemplo. A gente tem a base canônica e uma outra base lá, beta qualquer. E a gente tem um operador, né, uma transformação, né, um operador, caracterizado por essa matriz A, certo? Então, eu tenho uma operação relacionada com essa base aqui. Então, qual seria a representação do vetor U, que está expresso na base canônica, em relação à base B? Então, o que a gente tem que fazer? Encontrar a matriz de mudança de base, que a gente já viu que são as colunas desse carinha aqui. Deixa eu ir aqui para o 20. Eita, já me perdi aqui. Esse é o 20? Não. Fechou. Eita. Agora tem muita coisa aberta. Epa. Acho que é esse. Pronto, é esse. Então, ó, é aquela matrizinha, tá vendo? De boa, tranquilo. A gente está escrevendo o vetor U aqui, ó. Cadê você, vetor U? Vetor U como uma combinação linear dos vetores da base, tá certo? Os vetores da base. E aí é bem facilzinho, né? A gente sabe tranquilamente resolver isso daqui. Chegamos aqui à representação do vetor U na base beta. Tranquilo, gente? Pera, professor. Tranquilo, vamos lá. Volta um pouquinho lá no enunciado, por favor. Deu a base canônica e deu uma base qualquer lá, beta, certo? E ele deu a matriz de transformação aí, A. Isso. Certo? Para eu achar, aí no item A ele pede a representação de U na base beta. Ele está dizendo que U está na base canônica. Isso. Enfim, está admitindo isso. Então, para eu fazer essa representação de U que está na base canônica na base beta, eu vou precisar achar como é que essa matriz A é representada na base beta. É isso? Não. Nessa letra A, a gente não tem relação com a matriz A. Eu só quero encontrar quem é a representação de U em beta. Eu só quero achar a matriz de mudança de base de E para beta. Só isso. De E para beta, beleza. Da canônica para beta. Isso. Ainda não tem relação. Beleza? Certo. Então, ó, beleza. eu quero escrever o meu vetor U como combinação linear dos vetores da base beta. Certo? Eu quero encontrar a representação do vetor U na base beta. Só isso. Pronto, agora chegou. Pronto. Então, acabou, morreu Maria Pré. Na letra B, ele está dizendo assim, olha, eu quero encontrar agora qual é a matriz B que representa essa matriz A, só que relacionada à base beta. Porque essa transformação, quando a gente não diz qual é a base, essa transformação, ela é admitida sempre na base canônica. Então, essa aqui é a transformação, né? É a transformação relacionada à base canônica. Então, como é que seria essa transformação relacionada à base beta? Então se a gente... Então, aí agora sim, é como se no item A você achou a representação de U na base beta.
e a matriz A representa a transformação linear na base canônica. Então, o que você quer achar no item B é, digamos, como você representa a matriz A na base beta. Como seria essa transformação na base beta? Então, imagine que a minha transformação fosse aquela transformação que dobra o tamanho, tá ligado? É uma matriz que dobra o tamanho. Como é que ficaria essa transformação? Dobrar o tamanho em uma outra base, que não a base canônica. Será que as componentes iam realmente ficar o dobro? Entendi, beleza. Beleza? Será que é assim? A gente vai descobrir isso agora. Como é, o que é que essa transformação provoca nos vetores, só que não mais relacionados à base E, e sim na base beta. E aí, a gente vai usar essa igualdadezinha aqui, ó. Certo? Encontrar a transformação de similaridade. A gente sabe quem é a matriz A. A gente acabou de encontrar a matriz P, né? Porque a gente encontrou a representação de U. Aí agora é só encontrar a inversa de P e aí fazer o produto, a gente encontra a matriz beta. Beleza? Ó, matriz A. A gente pode tratar essa matriz A como um grupo de vetores, ó. Vetor, beleza? E a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, na letra A, a gente pode fazer aqui na letra B, certo? Enfim, é uma forma de fazer. Essa aqui é a representação. Olha, e aí, ó, a matriz P, que a gente viu até no exemplo 18, a matriz P, deixa eu voltar aqui, ó, estou enrolado. Os elementos da base beta são exatamente as linhas, ó, as colunas da minha matriz de transformação. Beleza? Vou repetir. Os vetores da minha base beta são as colunas da minha matriz de transformação, porque a base original é a base canônica. Tá ela aqui. E aí, pô, eu tenho a matriz A, tenho a matriz P. Agora só me resta encontrar a matriz P-1, a inversa. Aí eu fiz aquele negocinho, e encontrei a inversa. Certo? Pronto. E aí agora é só fazer a representação, fazer o produto, e eu encontro a matriz B. Certo? E, usando aquele produto, encontro o mesmo valor. Certo? Encontro tudo bonitinho. Acho que bem tranquilo. É só usar esse produto aqui. Eu tenho A, acho P, depois acho a inversa de P, encontro. Então, se essas duas matrizes existem, e nesse caso aqui elas existem, eu digo que B é similar a A. A é similar a B. Beleza? Tá, então, só para ver se eu fechei aqui. A matriz A, ela representava uma transformação de um vetor qualquer, no caso você achou aquele U aí, ela representava a transformação desse vetor U na base canônica. Não, ela representava qualquer transformação da base canônica para a base beta. Qualquer. Para a base beta. Isso. Certo. Sim, beleza. Tá, então a matriz B, então, ela vai representar qualquer transformação de beta na base canônica, é isso? Não, peraí. Eu acho que eu me confundi. A matriz P, rapidinho, a matriz P representa a transformação de um vetor da base canônica para a base beta. Então, qualquer vetor que esteja na base canônica, eu posso encontrar suas componentes na base beta se eu usar aquela matriz P, que é uma matriz de mudança de base. Ponto. Tá, é porque eu falei matriz B de bola. Beleza. Essa matriz A é uma transformação que a gente encontrou arbitrária. Alguém disse, eu quero essa transformação aqui, tal, não sei o quê. Certo? Então, construir lá uma transformação arbitrária. Essa transformação arbitrária, ela é linear. Portanto, ela pode ser representada por meio de uma matriz. Beleza? Só que essa representação, ela é sempre considerada com vetores
que estão na base Na base canônica, canônica. certo? Então, a matriz B, ela vai realizar a mesma transformação em isso. cima de um vetor que a matriz A faria na base canônica. Isso. A transformação que você faz no determinado vetor U, se você calcular aqui, por exemplo, AU, ele vai dar o valor dessa transformação na base beta. Agora, se você fizer B, U, ele vai dar essa transformação só que na base beta. Beleza. Beleza? Então é isso. A matriz B aqui, ela está representando a mesma transformação linear, só que ao invés de na base canônica, nessa base beta aqui. Agora acho que Ô, professor, você pode só mostrar a resolução da parte que você encontrou a matriz, essa parte da similaridade que eu não entendi muito bem. Só a parte final mesmo. Depois que você encontrou a inversa. Opa, encontrei aqui, ó, vê. Como eu encontrei a matriz P e essa matriz P admite inversa, cadê a matriz inversa? Pronto, e admite inversa, então eu posso escrever A, né, A e B dessa forma. Então, ó, a inversa de P vezes A vezes P vai resultar nisso daqui, que é exatamente a matriz B, que foi exatamente essa matriz B que a gente encontrou aqui. Então, desde que isso aqui seja verdade, desde que essa igualdade ela é verificada, desde que existam essas matrizes P e P menos 1 e inversa de P, desde que essa existência ela seja garantida, eu digo que B é similar a A e que A é similar a B. Beleza? Essa aqui é chamada de transformação de similaridade. Entendi. Bem tranquilozinho. Esse assunto, gente, ele vai ser mais detalhado quando a gente começar o próximo assunto, que é de autovetores, autovalores e diagonalização. Beleza? Pronto, então... Oi. Você pode mostrar como você relacionou A com o vetor U lá no começo da resolução da B? Pronto. Deixa eu só fazer o seguinte. Quem quiser ir concluindo as coisas, pode ir indo, tá certo? Eu só queria mostrar para vocês, né, que o pessoal pediu para que eu colocasse uma outra lista, uma lista maiorzona. Então, a lista maiorzona tá aqui, ó, tá vendo? Tem 19, tem muita coisa para fazer, tá bom? Bem grandona. Se vocês quiserem brincar com elas, com essa lista, pode brincar. E você, por favor, não devolva, não tente jogar lá no AVA essa lista, tá bom? Então, quem quiser brincar com ela, pode brincar. E a gente tem aquela outra, que é a menorzinha, que já tá lá no AVA. Quem quiser dar uma olhadinha, pode olhar. Cadê? Professor, tá dando problema na hora que a gente vai enviar. Tipo, a maioria dos arquivos dão mais de 1 mega. Aí tem como a gente enviar por e-mail do senhor? Se eu puder botar lá no AVA o e-mail do senhor, pra gente enviar. Tenta converter em PDF, pô. Ou então... Foi quando eu converti para PDF, mas quando eu baixo no computador, aumenta vai ficar 1, alguma coisa, algum mega. Aí mesmo assim não tá dando. Beleza. Eu entrei 3 vezes. Aí se eu puder mandar o e-mail do senhor, botar lá no AVA pra gente ter Josias. melhor. Josias. Fala, Márcio. Se dividir, por exemplo, digamos que o PDF tenha 6 páginas, se dividir em 3 PDFs de 2 páginas, tem como fazer o upload de vários arquivos com tamanho menor do que 1 mega lá no AVA? Parece, eu não sei se tem não, mas parece que são 20 arquivos, eu acho. Pode colocar, por cada atividade, você pode colocar até 20 páginas, 20 arquivos, cada atividade, todos eles menores do que 1 mega, de 1 mega para baixo. Aí pronto, então eu vou fazer isso. Vou dividir o PDF. Não, pode ser. Mas o e-mail tá aí, se vocês quiserem mandar. Não, ótimo. Então eu vou enviar por ele, é melhor. Já envia tudo de uma vez, sem precisar dividir. Valeu, essa professor. lista grande não é para enviar. Tem lá vermelho. Não envie. Não, eu tô perguntando as anteriores, professor, as menores que já estavam no AVA. Você pode mandar para tirar dúvida. E, enfim, mas a gente ainda não vai considerar ela para pontuação. Só assim,
Se eu precisar, será que esse cara entendeu? Aí eu dou uma consultada na tua lista, vejo se tu fez direitinho, e aí posso até ver alguma coisa, mas ela não vale uma pontuação específica. A gente não vai adotar isso não, beleza? Uhum. Tranquilo, professor. Obrigado. Bom dia, professor. Valeu. Sim, quem quiser saindo, bom dia e até amanhã. E sim, alguém me perguntou alguma coisa sobre ainda a 20, não foi? A 20 e 20ª 20. Foi sobre o que mesmo? A parte No do começo. A no vetor U. Eu não entendi, não. A letra B, no caso. A primeira parte da letra B. Então, vê só, esse vetor U aqui não é mais aquele vetor U que a gente estava usando, né? É outra coisa aqui, tá certo? Eu estou pegando, por exemplo, fazendo com que essas colunas aqui, ó, perdão. Ah, meu Deus, estou perdido. E você... Essas colunas aqui, elas sejam a minha transformação. Beleza? Então, peguei aquela coluna e apliquei a transformação. Joia? Então, ó, o que é que eu obtenho? Eu obtenho menos 1, 3 e 5. Acho que esse daqui deve ser essa primeira aqui, ó. 1, 0 e 1. Então, ó, se eu fizer 1, 0 e 1 vezes isso daqui, aí eu vou obter esse primeiro vetor aqui. Na base, Se eu pegar esse outro vetor aqui, ó, 2, 1, 2, e multiplicar pela matriz U, eu vou obter isso. E se eu pegar esse terceiro vetor aqui, ó, e multiplicar pela matriz A, eu vou obter esse terceiro vetor aqui. Mas tudo isso aqui está na base canônica. Ok? Ok, entendi, professor. Pronto. Professor, Oi? eu tenho 2 perguntas para fazer. Um é para lembrar o senhor não é uma pergunta, né? Mas enfim, para lembrar, para você liberar os vídeos do seu canal. Sim, vou fazer isso. A outra é quando é que esse vídeo vai estar disponível? Logo que chegar o link. Eu acho que mais tarde de tarde eu boto lá. Que é Tá só bom, não há. e a gente... Qualquer coisa você pode mandar por e-mail, porque às vezes a água fica caindo ainda. Mesmo eu não consigo É 1 giga, pô. Como é que eu vou mandar por e-mail? Ah, tá. Foi mal. Eu posso mandar o link, né? Mas eu vou botar o link. Eu vou botar o link agora lá do canal, que fica todos os vídeos lá. Aí vocês dão uma olhadinha. Tá certo, obrigada. De nada. E qual era a outra coisa que tu ia perguntar? Disseste que tinha 2 coisas? Não era perguntar, não. Era só para avisar o senhor a liberar os vídeos do canal. Ah, beleza. Mas eu tinha falado antes. Beleza. Mais alguma coisa? Deixa eu parar a apresentação, então. Opa. Interromper.